Bom dia. Estão escutando? Estão escutando direitinho? Não precisa gritar mais? Eu sou Crisiane Daniele, eu sou médica, pediatra intensivista. O que é isso? Eu fiz medicina, pediatria e residência em UTI pediátrica. Então, eu só trabalho dentro da UTI pediátrica. A Maria Clara foi minha prof. Por pouco tempo, bem lá no início. E a gente se encontra muito no hospital, obviamente. Ela tem os pacientes ali no USM, na internação, e eu na UTI. Então, é da UTI para a internação, da internação para a UTI e tudo mais. Essa ideia do hospital pediátrico é dela. Foi ela que iniciou faz muito tempo, já num grupo do WhatsApp, já acrescentou todo mundo que precisava. Uns seguiram, outros ignoraram, outros não participam, mas enfim. E ano passado veio essa conversa então com as profs da arquitetura para a gente tentar sonhar. É um passo, né? Não temos dinheiro, não temos nada, nós temos parceria, a gente vai atrás. A gente escuta muito que a pediatria vai mudar o mundo e eu acredito que sim. Porque tudo começa pelo adulto e para o adulto e a pediatria vem atrás. A medicação vem lá no adulto, a dose é para o adulto, para a pediatria não tem. Então o pediatra senta, vê quantos quilos tem, qual a dosagem por quilo, aí pensa e fala até alguém fazer. Então a criança nunca foi foco de nenhuma política de saúde, nem política econômica. A criança não dá lucro no hospital, porque ela piora rápido, mas ela melhora muito rápido. Então, qualquer hospital não vê a criança como foco nenhum. Tá? Então, é uma briga insistente, muito tempo. Já fomos em várias reuniões, já acompanhei a Maria Clara em hospitais privados, em reuniões com provedorias. E a gente caminha bem devagarinho, bem lentamente. Hoje em dia está melhor, né? Porque também os pais já estão mais ligados nas condições e nos direitos de seus filhos. Tá? Então, a minha apresentação é muito mais pontual, tá? É um âmbito mais amplo. Como intensivista, eu não sou muito apegada a detalhes, não vou trazer nada técnico, tá? Mas é mais uma visão do que a criança, que eu acredito, né, que a criança espera como um hospital feita para ela. Tá? E isso vocês vão aproveitar e devem aproveitar as profs, porque as ideias são muito delas. A nossa são as necessidades, mas as ideias são todas dela. Né? Então, nessa oficina, Espaços que Curam, adorei a Arquicura. No âmbito infantil, isso fala muito alto, muito alto. Lembrando que todos os espaços hospitalares são feitos pelos adultos, para os adultos. Então, nós mesmos, quando chegamos num consultório, numa clínica, numa internação, e vemos um espaço bonito, agradável, a gente já fica melhor, né? A gente já não está bem. Aí tu chega, a gente fala num espaço metálico. Por que metálico? Cinza, frio, né? Duro. Esse espaço para nós também não faz bem. Para a criança muito menos, né? Para a criança ela sente muito mais isso. Não apareceu a fotinha ali, a minha fotinha. Mas enfim, pensando nisso então, vamos esperar um pouquinho. Mas pensando em tudo isso, esse impacto do ambiente físico na recuperação, tanto da criança como do adolescente, ele é muito mais significativo, né? Então, o que acontece? Tu tem um adolescente, uma criança internado, num espaço que não é preparado por ele, ele fica mais inquieto, choroso, ansioso,
Se tu melhora aquele espaço para ele, a adesão ao tratamento é muito maior, né? A facilidade de administrar uma medicação numa criança com um espaço feito para ela é melhor também. A gente no hospital, a gente faz a maioria das medicações endovenosas, mas também tem via oral. Vocês conhecem alguma criança abençoada que queira tomar remédio, que abra a boquinha e saia sorrindo? Não. Só que lá no hospital nós não vamos agarrar a criança à força e colocar o remédio pela boca. Então a gente usa todos um rodeio, caminha, leva não sei aonde, mostra não sei o que, até a criança aceitar a medicação. E obviamente com espaço é sempre melhor para isso. Aqui eu coloquei, deixa eu só voltar um pouquinho, posso mexer? Tá. Antes, que não apareceu a fotinha, eu não me lembrei. Essa criança internou ali no USMIC faz tempo, né? Eu só coloquei, desfoquei ela um pouquinho para mostrar que os espaços curam. Nós não temos todos esse espaço e nós pretendemos ter. Mas ali nessa foto dá para ver que a fronha tem os bichinhos, a cobertinha tem outros bichinhos. Então a pediatria já tenta fazer o que dá para acolher essa criança, tá? Nem sempre a gente consegue tudo que quer, obviamente. Temos um limite de espaço físico, de valores, mas a gente tenta, né? Aqui, esse ambiente é o corredor da UTI pediátrica, tá? Eu tirei uma foto de longe. A nossa UTI, ela foi, vamos dizer assim, a gente vivia no 6º andar junto com a pediatria e ela foi realocada, ela ganhou um novo espaço em 2021, depois da pandemia Covid. E o nosso espaço já estava sendo construído e foi inaugurado muito rapidamente. A gente recebeu um espaço branco, cinza, reto. Então, assim, nós estamos em 2025. Ano passado a gente fez arrecadações, rifas, enfim, conseguimos melhorar esse espaço. Essa foto é mais antiga. Hoje ela está bem mais colorida. A gente contratou para fazer aquele painel lá do fundo, um desenho, enfim. E no fim o pessoal que foi fazer se empolgou e nos ofereceu e fez toda a UTI. Então desde a entrada, as gurias conhecem, né? Desde a entrada já é assim muito colorido, muito bonito. Claro, dentro dos quartos não, porque não é o foco, mas enfim. E para a criança, para nós também, mas para a criança, a primeira impressão importa, é muito, tá? Por quê? Vocês imaginem uma criança doente que chega para consultar, para coletar exames, para conversar, enfim. Ela vem como? Raramente a criança vem sozinha ao hospital, tirando assim fatos de tragédia, acidentes de carro que vem acompanhado, né, com SAMU, enfim. Com ambulância, aí não vem um familiar junto. Mas a grande maioria vem com o seu adulto responsável, que é de direito da criança. A criança, então, ou chega no colo, ou ela chega numa maca, ou ela chega numa cadeira de rodas. Qualquer pessoa que vá conversar nunca vai se dirigir à criança, tá? E nem o adolescente, né? Porque eles estão ruins, eles estão mal de saúde. Então, eles vão conversar com o adulto. Então, aquela criança, desde o porteiro, o atendente, fazer a ficha, tudo isso aí, vão ser reportados ao adulto acompanhando. A criança faz o quê? Ela fica aqui, ó. Ela fica olhando. Então, se ela está na maca, ela está olhando aqui em cima, né? Se ela está no colo, ela está olhando as pessoas, está olhando as paredes, o chão, né? Quem entra, quem sai. Por isso que o ambiente para ela é muito mais impactante, né? O ambiente vem antes de qualquer atendimento. Quando ela chega no hospital, ninguém vai falar para a criança de 3 anos: ó, nós estamos aqui no hospital, nós vamos entrar, bibibibó. Não, a criança está doente. O pai e a mãe vão chegar no hospital, eles querem entrar, ser atendidos rapidamente. Ninguém vai olhar para a criança, mas a criança vai olhar para todo mundo. Então, a diferença que tu tem de chegar com uma criança e ver essa parede branca, ou tu chega e vê uma minhoquinha, uma arvorezinha, um chão colorido, né? Algum outro estímulo visual, tátil, algum movimento, é muito
muito diferente. Inclusive a consulta, o atendimento vai ser mais tranquilo também, né? Deixa eu mostrar a fotinha aqui. Então, aqui, diferente da UTI neonatal, aqui nós temos um berço também, que é para criança bem pitiquinha. É um berço aquecido, é um quarto dentro da UTI, tá? Esse berço, como a Maria Clara falou, são berços móveis, né? Que nós temos crianças de 2, 3 quilos e nós temos adolescentes de 100 quilos. Então, as camas têm que se mexer. O leito é um leito fixo, mas para quem é o leito depende da necessidade. Então, assim, mesma coisa, ó. Parede lisa branca, tudo cinza, mas lá tem uma cobertinha com os bichinhos, tá? É o que a gente consegue fazer, né? A questão, eu nem vou entrar na questão da cartilha, das normativas, mas entra muita coisa. Entra a lavanderia, entra a costura, entra quem busca, quem leva, quem dá o isolamento, tudo. Então, nós não conseguimos encher, por exemplo, as cobertinhas das crianças de frufru. Primeira vez que vai na lavanderia, volta só um trapo, né? Então, são coisas que a gente deve pensar. Mesma coisa, o espaço. Não adianta encher um espaço cheio de coisa se não podemos higienizar, né? As crianças vêm porque estão doentes e vêm para curar. Então, a gente tem que manter também o espaço muito limpo. Aí que entra o poder da arquitetura, né? Que nós, médicos, pediatras, temos a ideia, temos o sonho, mas o poder da arquitetura é o que vai nos dar toda uma estrada para percorrer com bastante robustez, vamos dizer assim, né? Para podermos chegar, conversar, convencer, né? Para a gente conseguir fazer. Por que a gente vai atrás disso? A Maria Clara já falou. Santa Maria atende criança infinitos anos, né? Primeiro porque as nossas crianças merecem, né? Crianças também são gente, tá? Então elas merecem o bom atendimento, elas merecem ser incluídas, né, em todo esse atendimento. Santa Maria atende uma região que abrange uma população de quase 1 milhão de habitantes. Então, ela atende toda uma região aqui central, é o maior hospital fora da capital e vem pacientes de todos os lugares do Rio Grande do Sul. Todos. Mas lá de Alvorada, lá em Porto Alegre, vem. Tá? Vem paciente de todos os lugares. Então, por que a gente não pode receber essas crianças da melhor forma possível? E por isso que a gente conta com esse projeto de vocês. A gente sonha com um hospital em que tem uns corredores que encantem essas crianças, né? E não assustam as crianças. A gente quer um corredor que faça a criança caminhar tranquilamente. Quartos que elas cheguem e sintam-se acolhidas e não novamente com medo, cheio de branco aparelhos e uma cama reta, branca, cinza, cheia de grade. É óbvio que ela não vai gostar, né? E também a gente tem que lembrar que ela tem os acompanhantes. E esse acompanhante ama essa criança. Então ele precisa de segurança, saber que aquele lugar é seguro tanto para a criança, para tratar a doença e para ficar, e também que seja leve. A vida desse adulto acompanhante segue, né? Muitas vezes o trabalho segue. Os boletos continuam chegando e ele está com seu filho, seu sobrinho, seu neto internado. Aqui novamente é a porta da UTI pediátrica quando a gente inaugurou, dia 30/3/2021, que foi a nossa inauguração. E dali ali a gente botou só 2 livrinhos, ó, bem discretinho, né? Mas tentamos. Então vamos lembrar que quando uma criança interna, a família toda adoece, tá? Quando o adulto interna, o adulto está lá, ele tem franco entendimento, mais ou menos, pelo menos mais do que uma criança, da sua doença, da sua condição, do que será feito o tratamento. Quando uma criança interna, ela vai ter sempre alguém da família, é de direito dela e é dever patriarcal, é dever dos pais fornecerem. Então, a criança interna vem, está o pai,
passa um dia ou a noite, troca, vem a mãe, de repente vem uma avó, depois vem o vô, um tio, uma dinda, um dindo, um primo, uma prima mais velha, a vizinha, que no USM é comum, às vezes uma cuidadora, uma vizinha. Então, sempre vai ter alguém lá, sempre. Toda a família é envolvida na internação de uma criança. Diferente de um adulto. Um adulto interna, ele vai poder ficar sozinho, né? A criança não. A criança não pode. Então, um hospital para criança, a gente sempre pensa, quanto mais, vamos dizer assim, coisinhas que lembrarem a casa dela, melhor para ela. Então, um hospital que tenha luz natural, para nós, é ótimo. Imagina um solário, um hospital que tenha uma entrada de luz legal, boa. Esse prédio aqui, a gente entra aqui, é uma delícia. A gente entra no hospital universitário, que a gente ama, mas a gente entra no subsolo, a gente nem tem vontade de ficar, a gente quer passar reto numa dessa, né? Porque aquilo nos sufoca, é escuro, é cheio. Então, um hospital com luz natural, cores suaves que consigam acalmar a criança. Depois, para internação, não só para consultas e coleta de exames, áreas de brincar, áreas de acolhimento, né? A gente precisa muito conversar com as famílias quando elas chegam para consultar. Quando muito tempo internado, as famílias precisam de um espaço para descansar. Descansar deixa a criança um pouquinho na brinquedoteca, consegue descansar ali fora um pouquinho, sentar, né? Todo mundo precisa disso. Espaços adaptados à faixa etária. Hoje em dia melhorou, mas até pouco tempo atrás, na UTI pediátrica, até 2020, no mesmo espaço nós tínhamos um adolescente de 14 anos e uma criança de 3 anos. Tá? Eram obrigados a dividir esse espaço por culpa da doença. Então, vocês imaginem um adolescente que já não é tolerante com a vida em si, no total, doente, internado, né? Sem internet, que lá no sexto andar era horrível, eles também não pegavam, tendo que dividir, às vezes, do lado, a 1 metro, com uma criança de 3 anos, chorosa, briguenta, né? Porque ela está doente também. Então, são coisas que a gente não precisa obrigar, né? O nosso sonho seria o quê? Espaços adaptados. O adolescente vai ter o seu turno de recuperação, de dormir, dorme um pouco mais cedo, mais tarde, enfim. E a criança também, né? Isso é bem importante. Para todo mundo, gente. Para todo mundo. Olha, hoje em dia é muito mais, mas para a criança, a humanização é tratamento, tá? Então, tu entra numa consulta e simplesmente o atendente não vai olhar para ti, né? Para ti. Nós vamos gostar. Tu não vai gostar. Tu entra numa loja, a atendente nem, tu não vai gostar. Isso é humanização. E no hospital é muito importante e para a criança é muito mais. A gente precisa saber como tratar essa criança. A gente precisa saber se a gente conversa com ela, quando pode chegar nela. Não é simplesmente põe ali, deita, daqui que eu vou examinar. Não funciona assim, tá? É isso que a gente sempre fala, é isso que a Maria Clara falou. O profissional que atende adulto não conhece essas particularidades e não tem o direito de achar que é a mesma coisa. É muito triste a gente ver algumas crianças sendo atendidas como se não tivessem voz, né? Simples, põe ali, daqui que eu examino. Ah, não tem nada. Ah, tem. Ah, é manha. Não é assim que funciona. Tá? Tem que ser humanizado. E o espaço também tem que ser humanizado. Porque a Maria Clara também já tinha falado que além da cura, a criança tem que ter um hospital que possa expressar a sua infância. Tá? A criança, ela vai internar ruim, ela vai melhorar, ela vai curar da doença, ela vai aprender, ela vai brincar, ela vai conversar, ela vai chorar, ela vai rir. Então ela vai ter espaço para fazer a sua infância. Realmente tem crianças que ficam internadas mais de mês, né? Não estou falando dos da neonatal, que são os menorzinhos e tal, que
vamos dizer, não precisam de todo esse estímulo. Mas uma criança pré-escolar, uma criança escolar, um adolescente, um pré-adolescente, eles precisam, né? Precisam desse estímulo. Então, onde entra a arte, a música, a natureza, né? Aqueles estímulos sensoriais, desenhos no chão, nas paredes, estímulos táteis que as crianças tanto gostam, lembrando que tem que higienizar também, né? Tudo isso faz parte da cura da criança, tá? Essa criança deu alta não faz muito, essa aqui. Mas tudo isso é importante, tá, gente? Tudo isso. O que é mais importante é que o hospital seja um lugar de esperança de cura, de esperança de ir para casa, de esperança para o pai, para a mãe, para o tio, para a avó, de ter o seu bebê de volta para casa. Certo? Obrigada.